Nós lemos o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 27, a partir do versículo 45, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, e diz assim a palavra do Senhor: a partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe para beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa série de exposições, pensando sobre esses últimos brados de Jesus, a partir da cruz. Estes brados, essas palavras, estas expressões que ecoam a partir da cruz. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e permaneceu ali até às 3 horas da tarde. Ficou 6 horas naquela cruz, e nesse intervalo de 6 horas, Jesus proferiu essas 7 palavras, ou essas 7 frases, que expressam muito a respeito de quem Ele é, a respeito daquilo que o Senhor faz e fez por meio de Jesus. E ali nessa cruz, então, o que nós vemos é Jesus usando a cruz como seu último púlpito, como a sua palavra sendo agora anunciada de uma maneira ainda mais escandalosa. Nós vemos expressões de Jesus, 3 delas acontecem antes do meio-dia, como nós já vimos nas últimas semanas, em que primeiramente Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Um brado, um eco deste perdão sobre aqueles que de fato estavam crucificando Jesus, zombando de Jesus, como nós vemos no texto. Jesus pede que eles sejam perdoados. A segunda frase que nós pensamos na última semana é Jesus dizendo àquele ladrão que estava ao seu lado, aquele malfeitor que estava ao seu lado, que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua condição, e Jesus diz a ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso, garantindo-lhe a salvação, este eco de salvação que continua reverberando e alcança a nós. Depois nós vemos em João capítulo 19, esse texto nós não vamos meditar neste momento, em que Jesus, a partir da cruz, vê a sua mãe e o seu discípulo amado João e diz a Maria: mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Num rompante de, apesar de estar debaixo de tamanha pressão, debaixo de tamanho sofrimento, de tamanha agonia, ainda assim se importando com os outros, ainda assim se importando com a sua própria mãe e com o seu discípulo mais chegado, mais amado talvez, porque João diz que ele é o discípulo amado. A questão é que só João fala isso no seu evangelho, né? Só João fala dele mesmo se chamando de o discípulo amado. Ele se define a partir desta identidade de alguém que era amado por Jesus. Nós temos várias dicas do porquê isso pode ter acontecido. Muito provável de que de todos os discípulos de Jesus, somente Pedro fosse maior de idade, inclusive casado. Há um momento em que vem até Jesus pessoas para que ele pagasse tributo, e Jesus então diz: Pedro, vai, pega um peixe, e na boca desse peixe vai ter moedinha, e você paga o meu tributo e paga o seu. Parece que somente Jesus e Pedro eram estes maiores de idade que tinham a necessidade de pagar tributos, e provavelmente todos os demais discípulos de Jesus eram adolescentes. E João seria o mais jovem desses adolescentes, possivelmente na casa dos seus 15, 16 anos. Talvez por isso essa proximidade tão grande de Jesus com João, como que há um irmão mais novo, há um filhinho pequeno. E agora Jesus, nessa postura de o primogênito de sua mãe, o filho mais velho, aquele que era responsável por cuidar de sua mãe, entende que está deixando este mundo e vê o seu discípulo amado aos pés da cruz, juntamente com as outras mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Os demais discípulos haviam fugido, somente João estava aos pés da cruz. E Jesus então, nesse ato de cuidado, mesmo sofrendo, mesmo debaixo de pressão, ao invés de pensar em si, pensa no outro, pensa na sua mãe, pensa no seu discípulo. E a história nos conta que João cuida de Maria até a sua morte. João inclusive leva Maria para morar em Éfeso,
com ele durante um tempo. E João foi este que cuidou de Maria até a morte dela e depois a morte dele. Muito provavelmente a esta altura, José, pai adotivo de Jesus, já havia morrido, porque nós não vemos mais nenhuma menção de José no restante dos evangelhos, a não ser na sequência ali da infância de Jesus até os seus 12 anos. Então Jesus, nesse ímpeto de cuidado a partir da cruz, desfere agora esse eco de bondade, esse eco de cuidado, esse eco de compaixão em direção à sua mãe e ao seu discípulo mais novo. E hoje nós estamos vendo então esta quarta palavra de Jesus, que já acontece após o meio-dia. Nessa expressão de Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma passagem que somente Mateus e Marcos registram. Essa expressão de Jesus somente está registrado em Mateus e em Marcos. E o texto nos diz que isso acontece no versículo 45, diz o texto que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. 3 horas de intensa escuridão. E aqui, diante desse texto, nós vemos algumas coisas muito inexplicáveis. E é mais ou menos por aí que a gente vai caminhar, pensando nessas coisas inexplicáveis. Primeiro, pensando nessa escuridão inexplicável. Depois deste diálogo de Jesus, ou dessa declaração de Jesus, que também é inexplicável. E por fim, da resposta destes que estavam ao redor de Jesus, que também foi uma resposta inexplicável. Primeiramente, pensando aqui nessa escuridão inexplicável, o texto nos diz que ao meio-dia, e do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão. E muitos têm tentado buscar entender que evento cósmico poderia ter acontecido para que durante 3 horas ficasse escuro. Alguns tentaram dizer que o que aconteceu foi uma tempestade de areia, mas o texto não fala nada a respeito dos efeitos que essa tempestade de areia também traria, como vento forte e destruições. Outros vão dizer que possivelmente foi uma erupção vulcânica que cobriu o céu, então ficou tudo escuro, mas nós não temos também nenhum registro, nenhum relato de uma erupção vulcânica que tenha acontecido a essa época. A maneira que muitos têm tentado argumentar é que houve um eclipse de cerca de 3 horas, o que também é um grande problema, porque a Páscoa, na qual Jesus está sendo crucificado, acontece com a lua cheia, e não tem eclipse com lua cheia, eclipse sempre acontece com lua nova. Mas essa não é uma dificuldade só para nós, olhando 2000 anos depois do acontecimento. Mesmo à época dos acontecimentos, já haviam pessoas tentando encontrar algum tipo de resposta. Nós encontramos fora das Escrituras evidências, relatos históricos de pessoas que buscam entender o que aconteceu naquele dia. Há um homem chamado Flegon de Tralles, e há um escrito deste tal de Flegon de Tralles, que por volta do ano 50, 60 depois de Cristo, então muito perto ali da própria crucificação de Jesus. E Flegon vai dizer o seguinte, que no 4º ano da 202º, é isso? 202º, seria isso? 202, em número ordinal? Tá. Então no ano 202, da Olimpíada do ano 202, o que é por volta do ano, de fato, 33, 34, depois de Cristo, Flegon vai dizer, aconteceu um grande eclipse do sol, o maior de todos, e tornou-se noite na 6ª hora do dia, ou seja, ao meio-dia, de tal forma que se viram as estrelas no céu. E ocorreu um grande terremoto na Bitínia, que destruiu grande parte de Niceia. Esse tal de Flegon, ele era de uma cidade chamada Tralles, que ficava na Ásia Menor, cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. E ele registra algo estranho que aconteceu a esta época, de ao meio-dia tudo ter ficado escuro. E a explicação que ele busca dar é de um grande eclipse. Não só Flegon, mas um outro homem chamado Talo. Nós não temos o registro primário das suas palavras. Nós temos uma defesa de um homem chamado Júlio Africano, que usa esta fonte de Talo para a sua defesa, para proclamar a sua defesa. E Júlio Africano vai dizer que Talo disse, no 3º livro das suas histórias, tentando explicar essa escuridão como um eclipse do sol. E o próprio Júlio Africano vai dizer algo que é impossível acontecer durante a Páscoa, porque a Páscoa acontece na lua cheia.
Então, mesmo no mundo antigo, não encontraram uma explicação cosmológica, uma explicação humana para essa escuridão. Mas nós vemos nas Escrituras que, de fato, a escuridão tem este sentido de trevas, de densas trevas, de expor o pecado, de expor destruição, e por que não dizer, de anunciar o sacrifício do Cordeiro Pascal. Quando nós vemos o momento em que a Páscoa ela é instituída por Deus, isso acontece lá no Egito, quando o povo está prestes a sair do Egito, a praga que antecede a morte dos primogênitos é a praga da escuridão. E durante 3 dias fica escuro, completamente escuro no Egito. E a partir de então, Deus diz para que um cordeiro fosse imolado, o sangue fosse passado nos umbrais, porque o anjo da morte passaria por todo o Egito, e aquele que não tivesse o sangue nos umbrais, teria os seus primogênitos feridos e mortos. Então, mesmo no Antigo Testamento, nós já vemos a escuridão como sendo este exemplo, esse símbolo de caos. Afinal, no início, quando Deus cria céus e terra, uma das coisas que Ele faz é separar a luz das trevas. As trevas não são destruídas, elas são separadas, elas são contidas. E o que nós vemos é que, na morte de Jesus, ao meio-dia, fica escuro. Um certo comentarista disse que, no nascimento de Jesus, à meia-noite, a luz brilhou. À meia-noite, a luz raiou. E na morte de Jesus, ao meio-dia, se tornou em densas trevas. As trevas, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, no verso 13 e 14, que Jesus, Ele, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Trevas traz esta ideia exatamente de ser dominado pelo pecado. E Jesus está debaixo dessas densas trevas, enquanto na cruz pronuncia essas últimas palavras. João vai dizer que Jesus, na sua conversa com Nicodemos, no famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a continuidade desse texto diz lá no versículo 18, Jesus dizendo a Nicodemos, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no verso 19 Jesus diz, a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As trevas são essa demonstração do pecado, são a demonstração do peso do pecado sobre toda a humanidade e que agora também está sobre o próprio Cristo. As densas trevas nos mostram também o mundo gemendo. Paulo vai dizer que toda a criação aguarda com ansiosidade a manifestação dos filhos de Deus. Nesse momento, toda a criação geme e sofre juntamente com o martírio de Jesus. O verso 46, então, nos mostra essa inexplicável declaração. Diante de uma inexplicável escuridão, densas trevas e silêncio, 3 horas de silêncio, Jesus rompe o silêncio, diz o versículo 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz. Jesus rompe o silêncio com um urro, com um brado de agonia. A palavra que aqui é traduzida com clamor em alta voz, ela expressa exatamente essa agonia profunda. É um grito de desespero agônico. E durante 3 horas houve não só escuridão sobre a face da terra, mas houve silêncio. E o silêncio é rompido com um brado, com um grito de profunda agonia de Jesus. E neste grito, ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani. Essa é uma expressão aramaica. Se você se lembra, os judeus a esta época falavam comumente o aramaico, não o hebraico. O hebraico era usado nas sinagogas para questões religiosas. Embora a língua que se falava, a língua franca, era o grego, entre os judeus, a língua que eles falavam era o aramaico, herança do cativeiro babilônico. Quando eles foram libertados do cativeiro babilônico, continuou-se a falar o aramaico, língua que eles aprenderam durante os 70 anos do cativeiro babilônico. A língua hebraica, como sendo língua franca do povo de Israel, ela é muito recente.
coisa de menos de 100 anos, quando o Estado de Israel foi reintegrado, então o povo reaprendeu a falar o hebraico a partir das Escrituras. E pegaram de outros idiomas palavras que não faziam parte, que não existiam nas Escrituras, para compor todo o seu vocabulário. Mas até o cativeiro babilônico, eles falavam o hebraico. Depois do cativeiro babilônico, passam a falar o aramaico. E os discursos de Jesus, muito provavelmente todos os discursos de Jesus, foram em aramaico. Há inclusive alguns estudiosos que vão dizer que Mateus escreveu todo o seu evangelho primeiramente em aramaico e depois foi traduzido para o grego. E essa expressão que Jesus está falando é a expressão da sua língua materna. Aquele que fala alguma outra língua e mora em outro país, nos momentos de maior angústia, vai expressar a sua angústia na sua língua natal. Vai falar o seu idioma. Porque há certas coisas que a gente sequer consegue falar em outros idiomas. Há algumas expressões do nosso coração que só fazem sentido para nós no nosso idioma. E Jesus na cruz fala em aramaico. E ele cita esta passagem do Salmo 22. Por que Jesus está dizendo isso? Deus meu, por que me desamparaste? Primeiramente, Jesus está citando o Salmo 22. Se você quiser abrir o Salmo 22, deixa marcado aí Mateus capítulo 27. O Salmo 22 começa exatamente com essa expressão. Verso 1, Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Ao Jesus declarar isto, ele está se aliando ou se colocando como sendo aquele de quem o Salmo 22 fala. E o Salmo 22 é de fato um salmo messiânico. Depois se você quiser ler o salmo todo na sua casa, você vai ver que ele é todo um salmo messiânico. Por exemplo, lá no versículo 7 do Salmo 22 vai dizer: todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salva-o, pois nele tem prazer. Mateus vai dizer no próprio capítulo 27 que exatamente isso acontece. As pessoas passavam por Jesus e balançando a sua cabeça, o humilhavam, zombavam dele, assim como os principais dos sacerdotes. Lá no versículo 15 nós vemos mais uma indicação de que esse é um salmo messiânico. Diz o texto: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Na próxima semana nós vamos pensar em mais uma expressão de Jesus em que ele diz: tenho sede, que vem exatamente de encontro com esta profecia, em que o texto diz: a língua se me apega ao céu da boca. No verso 16 diz: cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. É exatamente isso que nós vemos no relato dos evangelhos, sobre a crucificação de Jesus. E ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo a todo aquele judeu que passa desapercebido por ali e ouve essa expressão, Jesus está se mostrando como sendo este servo sofredor que foi profetizado por Davi, 1000 anos antes dessa cena acontecer. Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? E é tão interessante que se você fizer uma pesquisa em todos os evangelhos, todas as vezes que Jesus se refere a Deus, ele sempre chama Deus de Pai. Sempre chama Deus de Pai. Exceto aqui neste texto. Exceto na cruz. Todas as vezes que Jesus se dirige a Deus, Jesus o chama de Pai. De meu Pai ou de nosso Pai. Mas na cruz, Jesus não chama Deus de Pai, mas chama Deus de Deus. E isso acontece porque Jesus estava trocando de lugar conosco. É na cruz que o único que tem o direito de chamar Deus de Pai, chama o Pai de Deus, para que nós, que não temos o direito de chamar Deus de Pai, pudéssemos chamar a Deus de nosso Pai. Jesus troca de lugar conosco. Jesus se coloca no nosso lugar como distantes de Deus, como distante daquele que de fato é o Pai de Jesus. Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? E esse é um questionamento muito comum nas nossas vidas. Diante das aflições e das angústias, nós sempre perguntamos por quê. E veja, não há nenhum problema em perguntarmos por quê. Na verdade, a Bíblia está repleta de gente que em seu sofrimento pergunta a Deus por quê.
nós buscamos explicações, nós buscamos sentido, nós buscamos propósito, porque a nossa mente é pequena, porque o nosso coração é pequeno, porque a nossa visão a respeito do futuro é completamente limitada. Um dos textos mais conhecidos sobre sofrimento nas Escrituras é o livro de Jó, um homem justo que passa grandes dificuldades. E o livro de Jó é um livro de muitas perguntas. Jó faz 16 perguntas a Deus, 16 perguntas. Entre elas a pergunta: por que eu não fui abortado? Por que eu não morri ao nascer? Por que não se secou o leite da minha mãe para que eu tivesse morrido? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi os meus filhos? Essas são as perguntas de Jó. Perguntas legítimas, perguntas justas. Porque diante da crise, nós queremos entender os propósitos. Mas o livro de Jó é um livro de muitas perguntas. E a resposta de Deus para as perguntas de Jó são 70 perguntas. Em que Deus pergunta para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Você quer entender a minha mente, Jó? Você quer entender os meus propósitos, Jó? E sabe, isso revela muito sobre nós. Diante das nossas crises, sim, o nosso coração deseja respostas. O nosso coração quer saber quando isso vai terminar, por que isso está acontecendo comigo. Mas quando nós entendemos que nós servimos a um Deus que é bom, que é o nosso Pai, que cuida de nós lembramos que todas as coisas, não só as boas, não só as melhores, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando reconhecemos quem Ele é, as nossas perguntas se tornam em silêncio. E Jesus, nessa condição de humano, está fazendo exatamente o que qualquer humano faria exatamente nessas condições. Jesus está dizendo: por quê? Porque eu fui desamparado. E a pergunta de Jesus, ela tem respostas. Ela tem respostas para nós, ela tinha respostas para Jesus. Mas Jesus está simplesmente deixando claro exatamente isso, o seu distanciamento momentâneo do Pai. Porque neste momento Jesus está satisfazendo a justa ira de Deus. O preço final pelo pecado está sendo pago. Na cruz, Jesus experimentou o abandono do Pai por causa do juízo divino sobre o pecado. Todos nós nascemos nessa condição, de afastados de Deus, de distantes de Deus, de desamparados por Deus. Mas na cruz, Jesus assume o nosso lugar. Na cruz, Jesus troca de lugar conosco. E Ele experimenta aquele que durante toda a eternidade experimentou comunhão perfeita e plena com o Pai. Jesus experimenta o afastamento que era nosso. Na cruz, o Pai vira as costas para Jesus, para que Ele virasse a fronte para nós. Na cruz, o Pai fecha a porta com Cristo para fora, para que nós fôssemos colocados para dentro. Na cruz, Jesus chama o Pai de Deus, para que nós tivéssemos o direito de chamarmos a Deus de nosso Pai, por meio de Jesus. O grito de Jesus fala desse afastamento real, desse afastamento da experiência humana de Jesus, não de um afastamento ontológico. Não é que Jesus deixou de ser Deus. Como é que Deus, essa era a pergunta de Martim Lutero ao olhar para esse texto, como é que Deus se afasta de Deus? Como é que Deus desampara a Deus? E o que nós vemos é o romper desta comunhão, deste relacionamento, não da identidade, não da divindade de Jesus, mas Jesus experimentando como nosso substituto este lugar de afastamento, porque é na cruz que Jesus se identifica conosco. É na cruz que Jesus nos substitui. Deus estava tratando Jesus da forma como nós deveríamos ser tratados, para que Ele pudesse nos tratar da forma como Ele trata Jesus. Ao chamarmos Deus de paz, de Pai, nós estamos ocupando este lugar por meio de Jesus, que era um lugar pertencente somente a Jesus. Então Deus está tratando Jesus como deveria nos tratar, para que nós pudéssemos ser tratados como Jesus é tratado, como filhos, como herdeiros, como co-herdeiros, juntamente com Cristo. Jesus foi esse que foi abandonado por causa dos seus muitos pecados, embora Ele mesmo nunca tivesse cometido um pecado. Porque na cruz do Calvário, Jesus se tornou o maior de todos os pecadores. Jesus recebeu sobre si todos os pecados do seu povo, de cada um de nós. Os pecados passados, os pecados presentes,
e os pecados futuros. Às vezes a gente acha que não tem tanto pecado assim, né? E é sempre num ambiente de comparação que a gente tenta atenuar a nossa consciência. E diz, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não faço isso, não faço aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu pago minhas contas em dia. E é só numa comparação com os piores pecadores, por assim dizer, que a nossa consciência se ameniza. Porque nós não entendemos de fato o peso do pecado. Na cruz está estampado de fato o peso do pecado. Bastou um pecado para que os nossos primeiros pais fossem expulsos da presença de Deus. E eu não sei você, mas eu cometo pelo menos 3 pecados todos os dias. Estou usando a conta de Dom Stott. Ele vai dizer que se você comete 3 pecados todos os dias, e não é difícil cometer 3 pecados todos os dias não, tá? Porque a gente peca com as coisas que a gente faz, mas também a gente peca com as coisas que a gente fala, mas também a gente peca com as coisas que a gente pensa, e Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Também pecamos com as nossas omissões. E esse escritor vai dizer, se nós pecarmos pelo menos 3 vezes ao dia, ao final de um mês, teremos pecado 90 vezes. Ao final de um ano, teremos pecado pelo menos 1000 vezes. Multiplica 1000 pela sua idade. E pensa um pouquinho na quantidade de pecado, se você foi econômico na sua cota de pecados. A gente pode tentar comparar o nosso pecado e a odiosidade do nosso pecado, olhando para pecados que são condenados socialmente. Mas diante de Deus, todo pecado é pecado. E basta um pecado, diz o Tiago, irmão de Jesus, basta um pecado, para que nós sejamos condenados por descumprir toda a lei. Por quê? Porque Deus é perfeito. E nada que seja diferente da perfeição pode habitar a presença de Deus. E aí nós estamos enrolados. Esse seria o grego clássico, né? Estamos lascados, seria o grego clássico. Mas por que nós podemos nos apresentar a Deus? Porque estamos vendo Jesus assumindo o nosso lugar. Estamos vendo Jesus recebendo sobre si o peso de cada um dos nossos 1000 pecados por ano. Cada uma das nossas inconsequências. Cada vez que nós tratamos alguém maldosamente, cada vez que ofendemos alguém, cada vez que ofendemos ao próprio Deus, cada vez que deixamos de fazer aquilo que sabíamos que deveríamos fazer, cada vez que deixamos de abençoar, cada vez que deixamos de ser justos, cada vez que deixamos de falar a verdade, cada vez que deixamos de nos levantar contra o autoritarismo, cada vez que deixamos de nos levantar contra aquilo que é contrário à vontade de Deus nos relacionamentos, na vida dos outros, quando nós calamos diante de injustiças, quando nós, ao invés de virarmos a outra face, damos um soco de volta, quando abrigamos no nosso coração o ódio, a ira, o orgulho, o egoísmo, quando queremos justiça para nós, ou melhor, justiça para com aqueles que fizeram mal contra nós, mas para nós queremos misericórdia. Jesus está levando sobre si todo esse peso, e é na cruz que Jesus se torna eu, que Jesus se torna você, aquele que em todo tempo se identificou conosco, desde a sua encarnação, assumindo a forma de homem. No batismo, ele vem até João, e João diz, como assim, eu vou te batizar? É o contrário, o Senhor que tinha que me batizar, eu não sou digno disso. E Jesus diz, deixa assim, para que se cumpra toda a justiça. João batizava o batismo de arrependimento, e Jesus não tinha nada de que se arrepender. Mas no batismo, Jesus estava se identificando conosco. Jesus, mais uma vez, estava tomando o nosso lugar. E na cruz do Calvário, Jesus assume este nosso lugar de maneira completa. E Ele assume essa separação, esse distanciamento do próprio Pai. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías profetiza sobre Jesus, e no verso 6 vai dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós vivíamos nos nossos próprios caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Jesus, como substituto, não clama como o filho, ele clama como o homem. Jesus, usando este nosso lugar, representando os pecadores, clama ao Pai como cada um de nós faria, não fosse a graça de Jesus derramada sobre nós. Este afastamento, essa distância. Agora que Jesus foi abandonado pelo Pai, nós podemos ter certeza de que nós jamais seremos abandonados. Agora que Jesus está dando o brado de abandono, nós sabemos que nós fomos acolhidos. E como diz Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos ser rejeitados por outros, nós podemos ser rejeitados por pessoas, pelos nossos pais, talvez pelo nosso cônjuge, talvez pelo nosso filho, por algum amigo de trabalho, por algum colega próximo, por gente que a gente ama. Isso dói, isso fere o coração. Mas uma coisa nós podemos ter plena certeza: porque estamos em Cristo, jamais experimentaremos a distância de Deus. Jamais seremos deixados de lado por Deus. Jamais seremos desamparados pelo Senhor. Por isso, diante das nossas agonias e diante das nossas dores, sim, podemos perguntar: Senhor, por quê? O que é que está acontecendo? Mas com plena certeza de saber que o Senhor continua perto de nós, conosco, caminhando conosco. Amém, queridos? Então, diante dessa escuridão inexplicável, e diante dessa declaração tão inexplicável, tão difícil de entender, de Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O que nós vemos na sequência, no versículo 47 em diante, é uma reação que também é inexplicável. O verso 47 diz: alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido-a em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Pensa na cena. Há 3 horas está escuro. Uma escuridão que nós não sabemos explicar. Há 3 horas, o meio-dia se tornou noite. E eles estão diante daquele que é o próprio Verbo encarnado. Estão diante daquele que disse: eu sou a luz do mundo, e agora esta luz está sendo engolida pelas densas trevas. Jesus está mergulhando nas densas trevas, para nos tirar das densas trevas. E essas pessoas, diante do Deus encarnado, diante de milagres que eles já viram, eles não reconhecem a Jesus. Eles zombam de Jesus. Eles, mais uma vez, maltratam a Jesus, humilham a Jesus, porque eles não estavam só envoltos em densas trevas, mas o coração estava envolto em densas trevas. Seus olhos estavam cegos, cegos para as Escrituras, porque ouviram Jesus citando o Salmo 22, e não creram em Jesus como sendo o servo sofredor. Estavam cegos porque viram eventos inexplicáveis e não reconheceram Jesus como Deus. Estão cegos porque estão vendo o próprio Deus encarnado e não o reconhecem como Deus. Sabe, queridos, todos nós estamos cegos até que a graça de Deus nos alcance. Todos nós não conseguimos entender a Cristo, ver a Cristo, receber a Cristo, a não ser que Deus faça uma obra em nossos corações. E se você enxerga Cristo como Senhor, isso precisa nos colocar mais uma vez de joelhos, para nos lembrarmos que nós estávamos nessa mesma condição. E só podemos reconhecer Jesus como sendo o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus abriu os nossos olhos. Não é mérito nosso, não é inteligência nossa, não é bondade nossa. Aprove ao Senhor, pelos motivos dele, na eternidade, chamar o nosso nome através de Cristo. Ele é o Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados desde antes da fundação do mundo. O Deus que chama as estrelas pelo nome, nos chama pelo nome à sua presença. E por meio de Cristo nos recebe. Nós que estávamos cegos, como todos estes. E também, queridos, em algum momento da nossa vida, nós ouvimos a palavra e estávamos cegos e não recebemos a Cristo.
Em algum momento da nossa vida nós vimos coisas inexplicáveis e nós não recebemos a Cristo. Em algum momento Jesus foi apresentado a nós e nós não o recebemos. Até que o Espírito Santo de Deus, de uma forma miraculosa, abriu os nossos olhos, abriu o nosso coração. E então nós vimos a face de Cristo. E ainda hoje, mesmo após termos Cristo como Senhor das nossas vidas, quantas são as vezes que ouvimos as Escrituras e não a vivemos? Quantas são as vezes que nós nos deparamos com o que a palavra do Senhor diz e ela não altera a nossa forma de viver? Ela não nos constrange, ela não nos encoraja. Quantas são as vezes que experimentamos ao longo da nossa vida a boa mão poderosa e miraculosa de Deus? Talvez em nós, talvez na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade de fé. Vimos eventos que nós não sabemos nem como descrever. Vimos coisas que nós só podemos dizer, isso é um milagre. E ainda assim, por vezes, o nosso coração se fecha e a dúvida bate e nós caminhamos para longe do Senhor. Quantas são as vezes, queridos, que nós, reconhecendo quem é Jesus, não damos a Ele a glória que lhe é devida? Atitude de aplicação diante dessa palavra de Jesus. Em primeiro lugar, quando nós nos sentimos abandonados, nós podemos nos lembrar que Jesus sabe o peso do abandono. Quando nós nos sentimos não compreendidos, quando nós nos sentimos traídos, quando nós nos sentimos deixados de lado, saiba que existe um intercessor, um sumo sacerdote, um mediador que conhece exatamente a sua dor. E mais, que tomou o seu lugar neste abandono, para que por Deus você fosse recebido como filho. Em segundo lugar, é na cruz que nós vemos o tamanho do nosso pecado. É na cruz que nós pensamos o quanto custou a nossa desobediência, o quanto custou o nosso afastamento. Não custou o sacrifício de animais, não custou a entrega de um homem bom, não custou a morte de um ser angelical, custou a morte do próprio Deus. Este é o peso do pecado. E se nós entendemos o peso do pecado, nós não ficamos brincando com o pecado. Nós levamos o pecado a sério. Nós fugimos não só do pecado, mas da aparência do pecado. Nós buscamos de todas as formas minimizar os efeitos do pecado na nossa vida, nos arrependendo dos nossos pecados, porque nós sabemos o peso deste pecado. Nós sabemos o quanto custou cada um destes pecados. Então, diante da cruz de Cristo, uma aplicação muito simples e necessária: não flerte com o pecado. Não se renda ao pecado. Não abrace mais uma vez as trevas pelas quais Cristo foi julgado. Mais uma vez, não abrace as trevas das quais Cristo te resgatou. Na cruz nós vemos o peso do pecado, mas também na cruz nós vemos o tamanho do amor e do valor que Deus nos concedeu. A gente reconhece o valor de alguma coisa, seja por uma questão intrínseca, da sua raridade, dos materiais dos quais ele é feito. E esse não é o nosso caso. Nós não somos raros. Nós não somos raros. E o nosso material é fraco. O nosso material é pó. O nosso material é pecado. Mas há uma outra forma de vermos o valor de alguma coisa. É o quanto alguém está disposto a pagar. Se você pega uma tampinha de garrafa e diz: quanto vale essa tampinha de garrafa? Bom, a resposta é: quanto alguém estiver disposto a pagar. Se der uma doida no Elon Musk, ele dizer: eu quero pagar 12 bilhões de dólares nessa tampinha de garrafa. Quanto ela vai valer? 12 bilhões de dólares. Sabe que você tem valor. Você é valioso, você é valiosa. Sabe que o pecado tentou te desfigurar, mas você tem valor. E esse valor não é inato. Esse valor não é intrínseco. Esse valor não fala da sua raridade. Esse valor não fala do que você é feito. Esse valor fala do quanto Deus estava disposto a pagar para te resgatar, para tê-lo como filho, como filha, de forma que Ele te recebe, pelos méritos da cruz de Cristo. Você vale exatamente cada gota do sangue de Jesus.
Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Cada uma das gotas do sangue de Jesus, Jesus tinha você em mente. De forma que você não pode deixar que Satanás tente roubar a sua identidade. Você não pode deixar que este mundo tente dizer quem você é, e estabeleça para você os padrões de vida, estabeleça para você o valor, o seu valor. Você não pode deixar esse mundo dizer quanto é que você vale. Você não vale o seu desempenho, você não vale a sua influência, você não vale quanto dinheiro você tem na sua conta do banco, você não vale o lugar onde você nasceu. Você vale exatamente cada gota do sangue de Jesus. De forma que as coisas transitórias desse mundo podem mudar, podem passar, mas Deus continua nos vendo como valiosos, como povo de propriedade exclusiva dEle, gente por quem Ele pagou um alto preço. Amém, querido? Por isso, renda louvor ao Senhor, renda profunda gratidão ao Senhor. Você não é abandonado, você é amado, você é amada, você é perdoado, você é redimido, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Toda essa salvação, mais uma vez, é obra da graça, e está disponível a cada um de nós agora, por meio do sacrifício de Jesus, pela graça. Então, diante dessa graça, o que a gente faz? A gente cai de joelho, e a gente diz: Senhor, me recebe. A gente diz: Senhor, aplica essa obra na minha vida. Diante dessa graça a gente diz: Senhor, eu não mereço, eu sei que eu não mereço, eu sei que não é o meu valor, mas o Senhor me dá livre acesso à tua graça, por meio daquele que foi abandonado na cruz. E diante dessa verdade, o que é que nós fazemos? Além de louvor e gratidão, nós anunciamos, nós proclamamos o ano aceitável do Senhor, e nós somos instrumentos dessa verdade, para que outros que hoje se veem abandonados, para que outros que hoje de fato estão distantes do Senhor, para que aqueles que hoje estão mergulhados em densas trevas, possam ver no Cristo da cruz, aquele que toma o seu lugar, e possam abandonar as trevas, e passar para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos faça participantes desta graça, não só recebendo, mas principalmente compartilhando do amor que nos alcançou. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.